Bitcoin subindo, algumas altcoins fazendo mais de 10%. Será que a gente vai ter alguma oportunidade aí nesse curto prazo? Vem comigo que a gente vai fazer uma análise completa de Bitcoin e as melhores oportunidades nas altcoins. Sem enrolação, indo direto para os gráficos aqui, eu vou começar com a análise do Bitcoin, depois a gente vai procurar possíveis oportunidades de trade nas altcoins, tá? Cara, o Bitcoin olhando pelo gráfico semanal, ele continua dentro dessa faixa de preço, que nada mais é do que uma lateralidade. Ele em nenhum momento, desde outubro de 2022, perdeu essa tendência de alta que ele já vinha tendo, né? Então é fundo mais alto que o anterior, fez esse fundo aqui, e aqui ele não chegou a perder o fundo anterior no semanal. Então a gente pode dizer que a tendência continua sendo de alta, mesmo que nesses últimos períodos a gente esteja dentro de uma lateralidade. Olhando aqui para o gráfico semanal ainda, quando a gente para analisar o RSI, ele fez um rompimento interessante aqui no RSI. Perceba que a gente estava fazendo topos e fundos mais baixos que os anteriores no RSI. A gente chegou até a perder a região 50 do RSI, que é a região mais importante, mas voltamos para cima da região 50 e fizemos o rompimento dessa LTB aqui no RSI. Isso aqui é algo bullish, tá, rapaziada? A gente até conseguiu resetar o RSI, ou seja, estava sobrecomprado no RSI semanal, exatamente nesse topo aqui, ele conseguiu bater lá embaixo e já tá voltando a subir. Então a tendência continua saudável aqui no gráfico semanal, tá? Quando a gente para analisar o semanal, temos resistência claramente aonde ele tá vindo buscar agora. Depois disso, a gente joga Fibonacci daqui do topo até o fundo do bear market. E olha só, próxima resistência é exatamente essa zona de preço aqui. E olha só também o que a gente consegue analisar aqui, né, rapaziada? Essa zona que ele tá vindo agora retestar é 0,5 de Fibo de toda essa movimentação de queda aqui, né? Então pode ser que ele esteja caindo, vindo para testar 0,5 de Fibo, para depois fazer uma base de preço maior e ir embora no próximo bull market. Isso aqui demoram semanas, né? Ó, quando eu coloco aqui o mouse, cai lá para dia 22 de janeiro de 2024, né? Então bem interessante a gente ver essa movimentação aqui do Bitcoin, ficar esperto nessa faixa de preço que é uma resistência, mas antes disso temos essa zona que a gente já tá, que é 30, 31 mil dólares, tá? Muita gente falando, inclusive a gente aqui do canal, falando sobre esse ombro, cabeça, ombro que pode ser formado, porém, é aquilo que a gente sempre fala, para formar um padrão, a gente precisa que o padrão seja concluído. Por enquanto, ele ainda não fez esse padrão, tá, rapaziada? Quando ele vai fazer esse padrão? A partir do momento que ele fizer o outro ombro e devolver toda essa alta, usar essa zona aqui como resistência. Fez uma queda até aqui, aí sim a gente pode concluir que foi um ombro, cabeça, ombro no semanal, beleza? Caso ele faça essa queda nas próximas semanas, a gente joga um alvo lá para essa região, próximo suporte exatamente aqui. Essa análise já fizemos algumas vezes para vocês, vamos dar uma olhada no diário para ver como é que tá a situação um pouco mais de perto, né? Quando a gente para analisar o diário, cara, olha só o que a gente tem aqui. Claramente buscando aqui zonas interessantes, ele conseguiu romper essa primeira resistência aqui, né? Que foi suporte várias vezes, ele não estava conseguindo romper isso aqui desde o dia 15 de agosto, praticamente, de 2023. O BO aqui, olhando o diário, é justamente essa sobrecompra aqui. Então ele já está em zonas que normalmente quando ele tocou, foram topo, tá? Olha só, tocou aqui, deu uma lateralizada para depois cair. Tocou aqui, foi esse topo aqui, caiu. Então, normalmente, quando ele chega nessas zonas aqui, a gente bate topo, nem que seja um topo, né? Pra gente continuar subindo. Porém, olhando o gráfico diário, a gente consegue enxergar algo mais interessante em questão de tendência. Perceba que no curto prazo a gente tá conseguindo manter essa tendência de alta, né? Tendência bonita, fazendo fundos e topos mais altos do que os anteriores. Olha só como é que esse também fundo foi muito mais alto do que o anterior. Então a tendência no gráfico diário está bem interessante, tá? A gente consegue até traçar um canalzinho de alta que ele vinha seguindo aqui, né? Olha só como é que a gente tinha toque no topo, toque no fundo, toque no topo, toque no fundo. E daí ele rompeu esse canal para cima. O que a gente faz? Joga mais um canal aqui em cima e ele começa a navegar muito provavelmente dentro de outro canal aqui. Vamos ver se ele vai conseguir manter essa estrutura aqui entre esse novo canal que foi formado, beleza? Ficaria mais de olho numa possível correção no curto prazo. Se a gente joga Fibonacci aqui, ó, só nessa última pernada, pelo menos, vamos dar um zoom aqui para ficar um pouco mais visível, pelo menos 0,5 de Fibo, a gente tá falando daqui região de preço, 29 mil dólares mais ou menos, seria interessante para ele voltar aqui em 0,5 de Fibo para continuar alta, caso
ele for continuar essa alta. Olhando o gráfico de 4 horas agora para finalizar o Bitcoin e ir direto para as altcoins, olha só que interessante também aqui o gráfico de 4 horas, né? Qual que é o BO do gráfico de 4 horas? O mesmo do diário. Então a gente consegue enxergar, né, que no curto prazo é necessário uma correção. Já esticou demais, eu não abriria uma operação comprada no Bitcoin agora, nem fudendo. Essa operação já foi, tá? Para quem estava posicionado, essa operação já foi. Seria interessante ele voltar pelo menos aqui em regiões mais abaixo, assim como eu desenhei ali no gráfico diário, para a gente conseguir ver um pullback acontecendo e a tendência de alta continuar. Beleza? Lembrando sempre daquele padrão ombro, cabeça, ombro, que pode vir a acontecer. Não aconteceu ainda, tá, rapaziada? Então a gente tem que ficar de olho, mas pode vir a acontecer. Ele tá chegando exatamente na direção do ombro e da cabeça aqui. Vamos ver se ele vai fazer isso. Opinião. Eu acho que ele não vai fazer esse ombro, cabeça, ombro, tá? Mas é achismo. Aqui ninguém prevê futuro nem nada. Eu só tô dando minha opinião aqui. Agora, as altcoins, meu chapa. Cara, análise, sabadão. E você não deixou seu like? Deixa o like aí pra ajudar, cara. E comenta também pra ajudar no engajamento. Comenta aí se você tá gostando da análise. Bora continuar. As altcoins, várias delas dando oportunidade. A gente sempre gosta aqui de olhar o gráfico do Bitcoin, ver o que vai acontecer possivelmente baseado na análise, para daí sim olhar as altcoins. E quando a gente olha o gráfico do Bitcoin aqui, a gente tem duas opções, tá? A primeira opção seria basicamente ele fazer o pullback que eu falei para vocês ali no diário e no de 4 horas. A segunda opção seria ele lateralizar nessa região, assim como ele fez aqui, ó. Se ele dá essa lateralizada por vários dias aqui, o que vai acontecer? O RSI vai esfriar, vai cair aqui abaixo. Nesse meio tempo dessa lateralização, o que pode acontecer com as altcoins, meu querido? As altcoins podem simplesmente explodir igual já está acontecendo. A gente tem a Aptos, por exemplo, fazendo 12% só hoje, tá? Aptos fazendo 12% só hoje, realmente deu uma baita alta aqui. Olha esse gráfico de 4 horas. Lucas, você operaria Aptos? Então, nem fodendo, tá? Nem fodendo. Depois dessa barra aqui de 12 horas, nem short, nem long, não dá pra fazer nada aqui. Perceba uma zona aqui de resistência, né? A gente consegue ver, inclusive, uma lateralidade aqui nesse local que a Aptos tá. Não operaria a Aptos nem morto, até porque ela tá testando fundos anteriores aqui, ó. Topo aqui também. Não operaria Aptos nem morto, mas tá subindo 12%. A gente tem a própria Link, cara. Quem assistiu nossa live, olha só o que eu deixei aqui na própria data de ontem. Fiz uma possível entrada aqui em Link e ela deu essa entrada, hein? Olha só, buscou mais do que o alvo que eu tinha colocado. Isso daqui, ó, eu fiz na análise da live de ontem às 10h30. Falei, ó, a Link tá dando oportunidade de um possível trade aqui, um swing trade, né? Coloquei o stop aqui abaixo, olha só como é que ela fez exatamente esse trade. Lembrando sempre que a gente tem que ter cabeça de trader, cabeça de investidor. Na cabeça de investidor é DCA, aí comprando para longo prazo. Link, ARB, tudo muito barato para quem gosta dos ativos aí para longo prazo. Agora na de trader, a Link deu essa entrada interessante. Lucas, mas onde vocês fazem trade? Cara, a gente faz trade na Bybit, porque as taxas da Bybit são as melhores para mercado futuros, mercado de trade, tá? Link na descrição que você consegue ter desconto nas taxas, sai muito barato comparado às outras corretoras do mercado, é a melhor para operar, beleza? Então faça sua conta aí pelo nosso link, além disso você ajuda a gente. Voltando aqui para os gráficos das altcoins, Link simplesmente estourou a tampa, mas a gente enxerga agora claramente aqui na Link ela chegando em zona de resistência. Até por isso que quando eu fiz essa simulação de operação aqui, eu fiz o stop, o alvo exatamente aqui, porque ia vir resistência e agora ela chegou exatamente na resistência, tá? Eu não abriria operação nem de short, nem de compra em Link, tá? Porque claramente ela tá lateralizando fazem quase 2 anos, então muito provável que ela não vá conseguir romper isso daqui, mas ela tá tão forte que caso ela rompa isso daqui, cara, próximo alvo de Link vai ficar aqui em cima. Então eu não faria nada com o Link nesse exato momento, beleza? Ah, Lucas, mas ela tá em resistência, subiu demais. Eu não gosto de shortar ativos que estão com uma barra desse tamanho aqui de compra, tá? Olha só isso aqui, cara. Barra violenta de compra. Eu não shortaria isso aqui, mas nem fudendo. Vamos dar uma olhada em mais algumas que talvez estejam realmente dando oportunidade de trade. Eu gosto de olhar sempre o gráfico da Maker, porque quando a gente tá falando de operar comprado, a gente tá falando de operar ativos que estão em tendência de alta, né? E olha só como a própria Maker está em tendência de alta. E olha só que interessante que ela tá fazendo aqui. Um apoio exatamente na média de 21, média importantíssima. E olha só, se a gente der um zoom no de 4 horas, vai ficar um pouco mais visível. A gente consegue enxergar nada mais do que um padrão xícara dos deuses, né? Aquele padrão de xícara que normalmente ele tende
a romper pra cima. Não foi feito o padrão ainda, mas ela tá com muita cara de que vai fazer. Caso ela faça esse padrão, a gente tá falando ela vir buscar, ó, vamos colocar o alvo aqui. Cara, vim buscar pelo menos esse topo anterior aqui, ó. Se ela fizer essa movimentação de preço, vamos simular uma operação comprada aqui, tá, rapaziada? Essa operação comprada seria agora, inclusive eu tô aberto em Maker, tô trazendo aqui pra vocês, e a gente consegue colocar o alvo mais ou menos de 12% e um stop bem curtinho aqui de 3,5%, que seria abaixo dessa região aqui, ó, que foi fundo aqui atrás, fundo aqui, fundo aqui, fundo aqui também, topo aqui, vários toques aqui nessa região e a média também aqui. Então dá pra deixar até um pouquinho maior aqui, ó. Um stop de 4% para ganhar praticamente 12, tá? E a Maker tá muito forte. Olha essa tendência de alta que ela tá fazendo. E quando a gente olha no gráfico diário da Maker, vamos voltar, olha só. Ela resetou RSI, rapaziada. Ela tava lá em sobrevenda, perceba. Sobrevenda, reseta o RSI, ela vem na região 50 para depois dar mais uma pancada de alta aí, provavelmente, tá? Não quer dizer que vai acontecer. Deixei aberto, inclusive, uma operação aqui em Maker e tô trazendo aqui para vocês no aberto. Normalmente eu passo aqui só para quem tá na nossa sala de sinais. Se você quiser, inclusive, entrar, link na descrição para a sala de sinais aí. Tá fechado, mas você entra para a lista de espera. Eu abri aqui para vocês também. Beleza? Outra que eu também tô completamente de olho aí para uma possível operação, cara, é a própria XRP, tá? XRP, ela tá dentro de uma zona de lateralidade clara, a gente pode traçar isso aqui até mais para cá. Ó como é que é uma zona de acumulação. Entretanto, olha só esse movimento que ela tá fazendo mais no curto prazo. Vou colocar um de 4 horas aqui para ficar um pouco mais visível. Olha só que coisa interessante tá sendo feita aqui, cara. É praticamente uma bandeira de alta, né? A gente tem a bandeira aqui, a gente tem um triângulo simétrico aqui. Olha esse triângulo simétrico aqui, normalmente é um triângulo que não tem lado certo de rompimento. Porém, como a gente vem de uma alta, a probabilidade é maior que ela rompa pra cima, tá? Então ela tá tentando romper exatamente nesse candle e olha essa média, cara. Isso aqui é a média 8 semanal. Então ela tá rompendo a média, retestando e fazendo um pivô acima da média aqui. Também muito bonito o XRP, tá? E quando a gente olha o gráfico diário de XRP, não tem divergência. Fundos mais altos que os anteriores no RSI. Tá muito bacana aqui XRP também. E a gente tem essa LTA em XRP. A XRP é uma das que tá mais bonito junto com a própria Maker, né? A gente tem essa LTA em XRP que também tá demonstrando que ela tá numa alta já faz um tempinho, beleza? Esses são os ativos que eu estou de olho no momento, tá? Eu não tô de olho em nenhum ativo para short agora, porque justamente eu acho que o mercado vai continuar subindo. Então meu viés tá um pouco mais altista. Se ele cair, tá tudo bem, eu compro mais para longo prazo e fico de olho em algumas oportunidades de shortar caso ele realmente venha confirmar aquele ombro cabeça a ombro. Igual eu falei, minha opinião é que vai continuar subindo, por isso que eu tô de olho em algumas altcoins aqui para operar comprado. Links aí na descrição da Bybit e também da sala de sinais. Tamo junto e é nóis!